Olá, eu sou Maria Fortuna e esse é o Conversa Vai, Conversa Vem, videocast do Globo. Aqui no estúdio da redação a gente recebe sempre um convidado para trocar ideia, fazer revelações, abrir o coração. Thaís Araújo, Carolina Dickmann, Milton Cunha, Camila Pitanga, Fábio Assunção e outros já tiveram aqui em episódios que você pode assistir no YouTube do Globo. Hoje quem está aqui comigo é uma atriz e cidadã que eu admiro demais, dona de uma carreira admirável e de uma existência mais ainda, de uma dignidade gigante. Débora Bloch. Nossa, Maria, assim vou ficar emocionada. Ô, Débora, muito obrigada por você ter arrumado um tempo para vir aqui. Eu sei que você está com Odete Roitman, protagonista de Vale Tudo, vilã mais polêmica dos nossos tempos. E sei como é difícil, né? Arrumar um tempo para ter vida quando você protagoniza uma novela. Então, vamos começar com Vale Tudo. Eu acho que você está arrasando, que você encontrou o tom da tua Odete. Mas eu mesmo assim eu achei de uma coragem absurda, assim, você aceitar topar fazer esse personagem, porque por mais que eu acho que o ator tenha introjetado dentro de si essa coragem, afinal, ninguém faria Shakespeare de novo se não fosse assim, né? Mas teve um momento que você titubeou, que você ficou com medo? Como diz, já disse muito bem o Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem, né? Mas, quando eu fui convidada, eu não titubeei nem um segundo. É isso, eu acho que o ator, que a gente passa a vida querendo um bom personagem, né? Uma boa personagem, um bom texto. E o texto é muito bom, a personagem é muito boa, é muito bem construída, né? Então é uma personagem rara. Então, quando eu fui convidada para fazer, eu só comemorei. Eu, eu, eu adorei, assim, o desafio, porque era um desafio, né? É um desafio, é uma grande responsa, né? A missão de fazer essa personagem, que foi um grande acerto da Beatriz Segal. A novela, o Vale Tudo, foi um grande acerto de todo mundo, de toda a equipe, da direção, do autor e do elenco. Então, a gente tinha essa responsabilidade, né, por ter sido esse grande acerto, esse grande sucesso. A Beatriz fez brilhantemente. A personagem, não à toa, virou uma personagem icônica, né, como todo mundo se refere a ela. Então, tinha o prazer de estar recebendo, né, esse presente, de estar fazendo, dessa possibilidade de fazer esse trabalho. Mas aí chegou um momento, então na hora eu não questionei, não duvidei assim em aceitar, eu só comemorei. E aí depois, ao longo do processo, foi dando aquele medinho, como sempre, na verdade. Eu acho que sempre que você começa uma personagem nova, você passa um momento que você fala, ai meu Deus, será que eu vou saber fazer? Por mais que você já tenha experiência, que você sabe que você tem recurso, né? Você já adquiriu os recursos para fazer, você sempre dá, né? Sempre vem uma dúvida, assim, você sempre, eu acho que não é essa personagem. Agora, essa tinha um simbolismo, talvez, né? Uma expectativa e em torno dela, que inclusive eu tentei não me contaminar, né? E falar, vou fazer o meu trabalho, vou focar no meu trabalho, como eu sempre fiz. Mas teve um momento que eu perdi o soninho. E aí você estava falando do texto da Odete, como é bom o texto, né? E aí antes da gente começar a gravar, você estava falando do prazer que você tem sentido em falar certas coisas, porque são tapas necessários, né? Na cara da sociedade que a Odete dá. Que tem te, que você lembra de uma frase que tem te deixado especialmente com prazer de dizer? Tem várias, né? Agora, assim, a Odete, antes de responder a sua pergunta, a gente quer bons, porque a história do desafio e da coragem, que as pessoas me perguntaram muito, né? Antes de eu começar a gravar, né? Para eu falar sobre o desafio. E no início, eu não tinha uma sensação de desafio. Eu tinha uma sensação de deleite quando eu lia o texto. Porque o texto é muito bom. E eu acho que desafio mesmo é quando você tem que fazer
um texto que não é bom. Quando você tem uma personagem que não é boa e você tem que dali pegar aquele limão e fazer uma limonada. Texto bom, para mim, não é desafio, é deleite, sabe? Claro que essa personagem, ela estava envolta né? Tinha toda uma mítica em volta dela e uma expectativa que tornou um desafio e, enfim, como eu já disse, todo novo personagem você parte da tela em branco. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Você começa, é como começar um novo começo sempre, por mais que você já tenha acumulado experiência. A Odete, ela é uma personagem, eu acho que representa um pensamento que eu abomino, né? Um pensamento horrível. Eu não consigo achar a Odete uma mulher legal, uma pessoa legal. Ela tem ela é a representação de uma herança colonial, escravagista, de uma elite que não se compromete com o país, que despreza o próprio país, ela é preconceituosa, ela é classista, ela acredita na meritocracia, ela é racista. Então, não tem como concordar com o que ela diz, eu acho. Agora, eu acho que a adaptação da Manuela Dias está trazendo para ela uma nova mulher, né? Uma mulher de 2025. Então, tem umas frases que eu acho divertidas, né? Eu acho que ela tem humor. A Manuela escreve, não só a Manuela, Gilberto já escrevia ela com humor, e eu acho que a Manuela também escreve ela com humor. O que não significa que se você se divertir com ela, quer dizer que você concorda com ela, né? Ao contrário, eu acho que o humor ele provoca o pensamento crítico. Ele exige pensamento crítico para ser feito e ele provoca o pensamento crítico. E é aí que ele é bom, né? Mas tem coisas da Odete que eu acho engraçado. Assim, a maneira como ela se relaciona com os homens, sem romantismo, né? Uma maneira pragmática que coloca ela num lugar num lugar que normalmente você vê os homens com esse discurso em relação às mulheres, né? Eu acho que ela teve uma frase divertida dela outro dia que eu achei que ela fala com o personagem do Renato Góes, o Ivan. Ele fala, ela convida ele para o campeonato de xadrez e ele fala, eu tenho que ver porque eu tenho que ver como eu vou fazer com meu filho. E ela fala, mas o seu filho não tem mãe? Ele fala, não, tem, que bom, né? Ela fala, então a mãe resolve. Eu acho que é divertido falar isso, porque as mães resolvem, né? Sempre. É um clássico, né? Os filhos continuam sendo responsabilidade das mães, com raras exceções. Mas o clássico é que as mães é que resolvem, né? Então, eu acho que a Manuela está trazendo algumas coisas que a gente não se dava conta, né? Como, por exemplo, a gente sempre aceitou os atores fazerem par com as atrizes com a metade da idade deles. Nunca ninguém achou isso nada demais, normal, né? Agora, o fato da Odete, uma mulher de 61, né, que é a minha idade, estar saindo com homens mais jovens e se divertindo com isso e sem exatamente um compromisso afetivo, é uma coisa da nossa época, né? Eu acho, mais moderna. Eu acho que ninguém ficou falando muito que a Odete estava com os novinhos. O que entrou mais foi a Odete pegadora, né? A Odete enfileirando os boys, todos os boys de Odete. Mas ninguém ficou questionando essa coisa da idade, o que a gente já viu muito acontecer sempre, né? Quando é a mulher namorando alguém mais jovem. Você acha que isso mudou, então, um pouco? Não, acho que pouco. Acho que mudou pouco. Mas, por enquanto, mas eu acho que a novela, a novela e toda a representação artística, ela tem esse poder, né, do simbólico, da representatividade dos signos, né?
Então, você assistir numa novela das 8 uma mulher com esse comportamento, eu acho que é um reflexo de um pensamento. Não quer dizer, né, de uma nova postura. Eu li uma matéria que eu gostei muito sobre a Odete, da Marilis Pereira, e que ela fala assim, ela fala, os 60 não são os novos 40, os 60 são os novos 60. E que a mulher hoje, ela não quer parecer, a mulher de 60, ela não quer parecer uma mulher de 30, ela quer parecer viva, ela quer parecer ela quer ser livre, né? E ela ainda fala, a liberdade é o novo colágeno. E antes, eu acho que na época que a Beatriz fez a novela, a mulher de 60 era uma senhora que já não estava mais numa vida produtiva, que já estava invisibilizada e que já estava fora do jogo, né? E eu acho que hoje não, as mulheres, elas aos 60, aos 70, aos 80, né? Aos 90, olha aí a Fernanda Montenegro, né? A Bethânia, enfim. A representação A dessa gente mulher tem a também representação dessa mulher mudou. que não está mais colocada, né, de lado. Mas isso não é uma regra, né? Eu acho que não virou ainda uma regra. Eu acho que ainda temos que avançar nisso aí. Você comentou, né, sobre esse elitismo tóxico da Odete. Você foi uma adolescente na redemocratização do país, né? É de uma geração que carregava ali a herança dos tropicalistas, né? Artistas que resistiram à ditadura e também sempre foi uma mulher consciente, uma atriz que nunca se deixou afetar, que nunca se distanciou das questões do povo brasileiro. Você é uma pessoa que pensa o país. Eu lembro uma vez que eu fui na sua casa e você estava lendo A Elite do Atraso antes do livro virar moda, antes de todo mundo. Na entrevista que você me deu naquela época, você disse uma frase que me marcou, que é: vivemos encastelados como Marias Antonitas. Se colocando na crítica também, eu queria que você falasse um pouco mais sobre quão desafiador para você, Débora, que é essa pessoa, falar as atrocidades que a Odete fala, né, representar esse pensamento tão retrógrado. Pois a Odete é uma personagem que ela não frequenta a rua, né? E eu acho que é como quando você perde o contato com a rua, né, com as pessoas, você não consegue ter empatia, né? É uma personagem sem empatia nenhuma. Então, é como eu te disse, eu não concordo com o pensamento da Odete, acho mas ela representa um pensamento que está aí vivo cada vez mais, né? Não à toa a gente vê o Trump sendo eleito presidente dos Estados Unidos, né? O Elon Musk entrando para o governo do Trump. Quer dizer, tem um economista, o Adam Smith, que no século XVIII ele já falava do fascínio que os ricos e poderosos exercem nas pessoas, né? E como isso e da invisibilidade, né? E do desprezo pelas pessoas necessitadas, pelas pessoas que têm uma vida cruel, né? Que vivem numa situação precária e tal. E, infelizmente, é uma realidade ainda, né? A gente tem muito pouca consciência do bem-estar coletivo, né? Muito pouca empatia, né? E muito pouca participação, né? Preocupação com o bem-estar coletivo, sem se dar conta que isso nos diz respeito, né? Então, o que acontece, eu acho, com a Odete, que eu acho que ela representa essa elite que não se preocupa com o bem-estar coletivo. Sim. Sem saber que tudo que ela despreza, né, porque a Odete tem grande desprezo pelo Brasil, que ela considera um país subdesenvolvido e atrasado e não civilizado, sem se dar conta que ela é responsável, né? Ela faz parte e é responsável por isso, né, pelo atraso.
Então, eu acho que é uma coisa que seria bom se a gente pensasse a respeito. Mas tem uma coisa curiosa que é o fato de muita gente não ter mais vergonha de admirar a Odete, né? Assim, defender ideias preconceituosas como as dela. Ela tinha muitos fãs na versão original, mas eu tenho a impressão que a Odete era mais odiada em 88. O que isso diz sobre o Brasil, assim? Será que a gente está mais acostumado com a ambiguidade? Talvez a gente vê na política, a gente vê nos influenciadores, a gente vê tantos exemplos desses padrões éticos um pouco mais elásticos, digamos assim, hoje. Eu acho, como eu estava te dizendo, que essas pessoas saíram do armário ultimamente, né? E é assustador isso. As pessoas perderam o pudor, né, de falar coisas horríveis, né? Quando você estava falando sobre, né, eu cresci, eu passei a minha infância, como você estava dizendo, durante a ditadura militar. Eu vi toda uma geração, que foi a geração do meu pai, do seu, né, lutando, né, pela liberdade, pela volta da democracia, pelo direito de votar para presidente, que as pessoas não fossem presas e torturadas e assassinadas, né, pelo Estado. E quando eu virei adolescente, eu dei a sorte de estar na redemocratização, né, na abertura, na volta à liberdade de expressão no Brasil. Conquista desse território novamente, né? Votar para presidente, né, as pessoas poderem votar para, enfim. E aí o Brasil parecia que seria. O Brasil voltou a ser um país possível para os jovens, um país possível de se sonhar, né? As pessoas puderam voltar a sonhar. E, de repente, anos depois... E a gente passou alguns anos achando que isso estava estabelecido, né? Que seria assim, que isso já era uma conquista, já estava conquistado, né? A democracia, a liberdade de expressão. E, de repente, quando a gente imaginou que as pessoas estariam novamente indo às ruas pedir pela ditadura militar, sem menor consciência do que isso significa. Elas só passaram a ter consciência na hora que elas foram presas, que elas foram julgadas por estar violando a Constituição, né? O fatídico 8 de janeiro. A partir do 8 de janeiro. Então, é assustador, né, você pensar que nunca está totalmente conquistado, né? Que a gente tem que estar sempre alerta a isso. Mas por que eu comecei a falar isso? Não, que a gente está falando sobre essa relativização da ética, né? Isso. Então, eu acho que isso abriu uma porta para as pessoas defenderem ideias terríveis, né? Eu acho que a gente ter chegado no momento no Brasil aonde um deputado no Congresso faz uma homenagem ao torturador, é inaceitável. Né? É inaceitável. Então, é terrível que as pessoas estejam à vontade para dizer determinadas coisas. Né? Você acha que... defendendo determinadas ideias. Porque na versão original, a Odete, ela defendia a pena de morte. Ela diz uma frase que, assim, se cortassem a mão das pessoas, não, parariam de roubar, né? Ela era racista demais. Agora, ela faz uma aliança com uma mulher preta, uma coisa impensável tempos atrás. Você acha que há um diálogo com o nosso tempo, que até a Odete tem que estar inserida? Você acha que amenizaram um pouco ou não? Eu acho que tem uma adaptação importante foi feita, que na primeira versão não tinha nenhum ator negro. Acho que, não sei exatamente, 2 atores negros que estavam em papéis de servidão. Né? E nessa versão, eu acho que é um grande avanço da sociedade brasileira e da nossa representatividade na própria televisão, que é
um canal muito forte no Brasil, que chega a muitos lugares, sobretudo a novela, que é duas protagonistas negras. Eu acho isso um grande avanço e muito importante. E não só duas protagonistas negras, como vários núcleos de atores negros e existir essa representatividade num país como o nosso, né? Então, eu acho isso fundamental. Acho que isso vale qualquer trama. Agora, eu acho que a Odete, ela subestima a Maria de Fátima. Eu não acho que ela está aliada com a Maria de Fátima. Ela subestima a Maria de Fátima. Ela tem uma frase que ainda não foi para o ar, vou dar um spoiler, em que ela diz, a Celina fala para ela, Odete, você tá gostando dessa menina para se casar com o Afonso, mas eu não sou racista, mas ela é negra. E a Odete fala, ela não é tão preta assim. Mais Isso é uma dessas racismo, frases entendeu? que Então, eu não acho que a Odete está amenizada. Ela fala coisas terríveis. Ela fala que o povo brasileiro não gosta de trabalhar, que é um povo preguiçoso, que só quem se deu bem são os europeus que chegaram aqui, os imigrantes europeus. Eles é que. Como falar? Faltou a palavra. Eles é que não morreram de fome, viraram donos, progrediram, né? progrediram e, enfim, ela fala coisas horríveis. Eu não acho ela exatamente amenizada. Não teve a frase a pena de morte. Não sei exatamente, não conversei com a Manuela sobre isso, mas talvez uma opção dela, porque é muito grave, né? A gente falar sobre isso. Mas na minha visão, ela não está amenizada. Agora, ela é uma personagem que tem humor, Sim, né? sim. Que é escrita com humor, que eu acho bom, porque eu acho, como eu falei, o humor ele provoca o pensamento crítico. E com humor dá para falar tudo, né? E com humor dá para falar tudo. A novela está abordando muitos temas importantes, né? O vício no jogo do tigrinho, que eu acho que é um dos piores problemas do país atual. Homem que não paga pensão, machismo, tráfico de animais, adoção, casamento homoafetivo. Qual a importância de levar esses temas para dentro da casa das pessoas? Eu acho importantíssimo, porque quando eu fiz a minissérie Onde Nascem os Fortes, a gente foi filmar no sertão do Cariri, num lugar que não tinha nada. Era um sertãozão para o lugar que a gente foi para você ir comprar qualquer coisa, eram 40 minutos de carro, as pessoas viviam ali e todo mundo assistia novela. Então, a novela, ela chega nos lugares mais longínquos. A gente mora num país gigante, né? E isso é muito bonito, porque você vê que a novela, ela é gratuita, né? Ela é muito democrática, ela chega em todos os cantos do Brasil. E é importante que não só ela traga toda a representatividade, né, como que ela traga temas importantes para as pessoas. Você acha que talvez vendo a novela, vendo alguma situação, por exemplo, de um casamento homoafetivo, talvez a pessoa que veja consiga normalizar o que está do seu lado, Mas com aceitar? certeza, com certeza. Por isso a representação, por isso chama representação, né? As pessoas precisam, primeiro, as pessoas precisam se ver representadas, e as pessoas precisam entrar em contato com os problemas da sociedade. E se a novela for um canal para isso, eu acho que é importante que seja, né? Porque quanto mais você vê isso representado, mais você tem. Primeiro, educa, né? E depois você traz a questão para a discussão. Sim. Você está representando uma executiva poderosa, um lugar de liderança que poucas mulheres ocupam. De acordo com pesquisas, apenas 8% das CEOs do mundo são mulheres. É um lugar muito desejado, mas ainda pouco alcançado. Por mais que a Odete seja contraditória, tenta comprar todo mundo ali com dinheiro, ninguém é uma coisa só, né? Você acha que ela pode ser inspiradora nesse lugar? Eu
Acho muito perigoso dizer que a Odete é inspiradora. Eu não acho a Odete exatamente inspiradora, porque ela é uma pessoa que acha que o dinheiro e o poder está acima de tudo, né? Esse pensamento da meritocracia, né? Ela não tem nenhuma consciência social. Ela não tem nenhuma consciência por que que ela está ali e por que que os outros não estão. Então, eu não acho isso inspirador. Eu acho que é uma mulher que só olha para ela. Ela é uma narcisista e, e que acha que merece estar ali e que os outros não. Agora, por outro lado, ela é uma mulher que trabalha, né? Ela é uma mulher que fez a vida dela. Mas ela é uma herdeira. Ela é uma herdeira. Ela já começou lá em cima. Então, esse papo da meritocracia, que eu acho que é muito questionável, né, das oportunidades, né, e, eu não sei se ela é tão inspiradora. Agora sim, uma mulher que ocupa um cargo de poder, né, e uma mulher que é dona da própria vida, né, que pode fazer as suas escolhas, pode ser inspiradora nesse sentido, mas eu tenho dificuldade em olhar para ela como uma mulher inspiradora, porque eu acho que ela já partiu de herança e aí é questionável. Mas você humanizou a personagem, eu acho, assim. Tanto que tem essa coisa curiosa da sua Odete transformar haters em fãs, assim. Você vê nas redes, tudo bem, a gente não tinha redes em 88, mas você vê todo mundo dizendo, gente, ela fala as verdades e tal. E aí eu acho que o quanto o carisma de Débora Bloch é culpado disso. Eu acho assim, voltando até numa outra pergunta que você me fez, eu acho que eu não, acabei não respondendo, que as vilãs, os vilões, na história da dramaturgia e da teledramaturgia brasileira, sobretudo, sempre exerceram um fascínio no público. Acho que desde os gregos. Eu acho que o público gosta de ver a maldade, de assistir a maldade, a crueldade na ficção, porque é um ambiente seguro, a ficção, né? Então, aquilo, o próprio Jung já falou isso, né? Que os vilões, eles ativam, né, os arquétipos do inconsciente coletivo e aí eles vão mexer no indivíduo, no seu lado mais sombrio, mais profundo. Só que na ficção, como é um ambiente seguro, você pode se identificar, né? Porque é sem a condenação social e sem a condenação moral. Então, eu acho que os vilões eles provocam essa catarse, né? Os gregos já sabiam disso. E por isso eu acho que a Odete provoca, e não é a primeira, é a Carminha, da Adriana Esteves, é a Nazaré, da Renata Sorrah e tantas outras para. Desculpa, porque eu vou esquecer, porque são muitas. Então, eu acho que o público tem esse fascínio. Não à toa a gente tem filmes de monstros e de coisas terríveis. Porque eu acho que tem essa função de fazer essa catarse, né, com o nosso lado que você não pode exercer na realidade, né, na sua vida. Então, acho que sim. Agora. Eu acho que eu tenho uma visão dela com humor, né? E eu acho que eu gosto de trazer o humor para os personagens, porque eu acho que enriquece, que dá uma complexidade. Eu acho que você fez a sua Odete, você se apropriou e regurgitou ela de volta. Era essa a minha missão, né? Encontrar a minha Odete. E era uma missão difícil, porque a Beatriz, né, fez essa personagem e essa personagem ficou icônica. Tanto que eu comecei assistindo, revendo a novela, quando eu comecei a me preparar, e depois eu falei: não, isso não está me ajudando, porque o meu trabalho aqui não é reproduzir o que a Beatriz fez, porque seria impossível, né? Mas sim criar a minha Odete e a Odete do Brasil de 2025, né? Essa mulher de 61 hoje nesse papel. Então,
ficar assistindo a Beatriz não estava me ajudando a encontrar a minha Odete, sabe? Então, uma hora eu falei, não, acho melhor eu abandonar essa para conseguir encontrar a minha. Agora, tem a trama da novela e tem uma trama paralela, uma fofocada danada sobre os atores, relacionamento dos atores. Tá tudo bem? Como é que tá o clima? Cara, quando eu cheguei para gravar, porque quando eu cheguei, o elenco já estava gravando há um tempão. Desde que eu cheguei até agora, o clima de bastidor é maravilhoso, assim, do elenco. É um clima muito legal. E que não é uma coisa que sempre acontece, né? É um elenco muito legal e que se dá, enfim, que a gente se diverte junto. Você E o fez até clima almoço na sua casa que eu vi. foi no dia foi jantar, no dia Jantar. que a Odete dá o primeiro telefonema. E era com o pessoal que eu estava gravando no dia. Eu falei, vamos lá ver a Odete dar o telefonema. E aí, enfim, desde que eu cheguei na novela, que o clima é ótimo, Que assim, bom. um elenco ótimo de trabalhar. Eu vi você dizendo já um pouco que os personagens influenciam um pouco na sua vida, assim, quando você fez uma professora em Segunda Chamada, aquele personagem maravilhoso, você lidando com aquela realidade, você não se sentia, não via sentido em se produzir e tal. Aí depois você fez Rancho Fundo, e aí é uma personagem mais sedutora, você começou a usar roupa coladas e tal. Agora, aquele topete não dá, né? Como é que se sente botando aquele topete? Como é que é aquilo? Ah, agora já está rápido de fazer, né? Porque não, eu acho que a gente queria uma imagem, porque tinha essa também uma imagem muito forte, né, da Beatriz, com aquela mecha, com aquele cabelo assim para o alto e tal. E a gente queria conversei muito com a Marie, né, figurinista, Marre Salles, né? Marie Salles, que é a figurinista, e o Marcelo Dias, que é o caracterizador e tal, da gente ter uma imagem austera, né? E a gente começou a ver imagens de mulheres, né, muito elegantes e muito, enfim, ricas e tal. Elas sempre têm um cabelo, né, feito, né, que a gente imagina que o cabeleireiro já vai de manhã na casa delas fazer aquele cabelo impossível, né? E aí a gente queria encontrar uma imagem diferente de mim também, né? E que tivesse essa austeridade, essa coisa mais dura, né, dessa mulher mais dura e mais formal e mais austera. Então a gente acabou chegando naquele cabelo que no começo me dava um trabalho louco, mas agora a gente já faz com o pé nas E quando você costas. se olha com aquele cabelo? Ah, eu acho muito engraçado. Crise de riso, né? Teve alguma personagem, Débora, que te transformou completamente, assim, pela qual você ficou obcecada? Que, claro que deve ter várias, mas essa coisa do personagem te afetar, alguma que você lembra que deslocou alguma coisa dentro de você, assim? Eu acho que foi a professora do Segunda Chamada. Esse trabalho foi um trabalho que mexeu muito comigo, porque foi um mergulho ali profundo, né, na vida dessas professoras, De de estudos para periferia, adultos, né? De de periferia. educação para jovem adulto, que são os EJAs, que normalmente são escolas nas periferias, em lugares muito precários, desde as instalações das escolas até a vida dos alunos, como a vida dessas professoras que têm uma jornada de trabalho enorme, porque trabalham de dia numa escola e de noite vão dar aula para esses adultos, e o comprometimento dessas professoras, desses professores, que é uma coisa linda, que é uma coisa admirável, quando você pensa o pouco que eles ganham, né, e o comprometimento que eles têm, e ao mesmo tempo essa segunda chance dessas pessoas, desses adultos que já vêm de uma precariedade, né, do país, que não tiveram a chance de estudar na idade que deveriam estar na escola, né, e que aí tem uma segunda chance de entrar na escola na vida adulta. E aí são pessoas, e eu entrei em contato com esses alunos também,
e pessoas que às vezes fazem uma jornada inteira de trabalho e no final de um dia já cansado, elas pegam uma condução para chegar numa escola de EJA e aprender a ler adulto. E como isso transforma a vida das pessoas. E é uma realidade que você não tinha tanto conhecimento sobre. E É aí uma isso mudou realidade você. que a gente sabe na teoria, né? Nós, pessoas que nascemos com todos os nossos privilégios e estudamos e somos pessoas, né, conscientes, né? Mas a gente não vive o cotidiano dessas pessoas. E eu, quando gravei o Segunda Chamada, foram 5 meses que a gente gravou nas comunidades, que a gente gravou nas periferias, que a gente gravou em ocupações, que a gente gravou em lugares que as pessoas vivem de forma muito precária, muito cruel. E depois a segunda temporada foi sobre pessoas em situação de rua, e a gente gravava ali debaixo do viaduto em São Paulo, e a gente também fez um mergulho profundo com pessoas em situação de rua, com pessoas da Cracolândia, com pessoas que se recuperaram, né, ou estavam em recuperação, porque o crack não é uma coisa que você se recupera com facilidade. Então, entrar em contato, estar ali no cotidiano, aquilo foi transformador para mim. E foi muito duro, porque eu passava o dia com as pessoas naquela realidade e depois eu voltava para minha casa e eu deitava na minha cama, limpa, né? E eu deitava na minha cama e eu falava, bom, eu estou aqui na minha cama, mas essas pessoas, elas estão ali debaixo do viaduto. E ver como a sociedade trata com tanta crueldade, basta ver o padre Júlio Lancelotti, que, de repente, como é que uma pessoa é capaz de agredir o padre Júlio, né? É Lancelotti, né? Sim. Falei certo. Então, foi uma coisa que é uma realidade que que eu tinha consciência, mas que eu não tinha vivido, Sim. né? De perto. E mais do que isso, eu tenho muita admiração por já tinha admiração pelos professores do ensino público e passei a ter muito mais. E que são realmente heróis da sociedade e que e são invisibilizados. São invisibilizados, não são valorizados. Eu acho que devia ser a profissão mais valorizada de uma sociedade, que deviam ganhar mais que todo mundo, ou pelo menos igual às pessoas que ganham bem, enfim. Aí entramos em uma outra discussão. Sim, sim. Mas, e aí eu tinha uma grande preocupação que a gente fizesse, eu e a Joana Jabassi, a diretora, e as autoras, a Carla Fauri, a Júlia Spadaccini, que essas pessoas se sentissem realmente representadas. Que a gente não fizesse um trabalho estereotipado, caricato, sobre esses professores ou esses alunos. E aí, para mim, foi o maior prêmio da minha vida que quando a série foi para o ar, que primeiro foi na TV aberta, e que eu andava pelos lugares, em Salvador, que eu fui viajar com os meus filhos, e pelo Rio, enfim, aonde eu ia, e viam professoras e professores falar comigo e me agradecer. Lindo. Demais. Aí corta para Odete. Por elas se sentirem representadas, por a gente estar fazendo aquele programa, sabe? E é muito importante, né? Aí você vê a força. Eu falei, ai, que bom, meu trabalho sendo útil, sabe? Realmente sendo útil. Mudando, aí né? Mudando um pouquinho mudando, o mundo. Pouquinho, Mas aí corta para Odete. Corta para Odete, que eu acho que assim, porque você é uma atriz mega disciplinada, eu sei, super estudiosa. E aí eu imagino que também, assim, além do tempo que ela te toma, né, que você não deve estar conseguindo fazer mais nada, tem uma coisa de foco, concentração. Você precisa estar completamente tomada por ela, assim? Você consegue sair, beber, fazer coisas? Eu me obriguei, assim, um pouco. É porque, assim, o trabalho
quando você entra assim numa novela com uma personagem dessa, né, que você grava muito e tem muito texto para decorar, eu sou estudiosa, né, eu sou aplicada, assim, e eu acho que só funciona assim, eu foco no trabalho e, assim, é meio como você, como atleta, né, quando você está, sei lá, Prestes a competir, você prestes a emburaca. competir, a jogar, ou a uma Olimpíada, sei lá o quê, né? Tem que dormir, comer bem, estar em forma, seu corpo tem que estar forte para você aguentar o tranco e você tem que estar focado, tem que saber o texto, tem que estudar, tem que... Não adianta você chegar na hora e... Não, você tem que pensar como é que você vai fazer, né? É um trabalho de Sim, construção, não é um sim, trabalho de improviso. sim. Então, eu Tá fico tomada. bem focada. Eu quase não saio e... Agora, Até porque não dá tempo. sim, Porque o dia de folga é o dia de ler estudar. capítulo, estudar, decorar, decupar suas cenas, Mas pensar como é que você vai fazer. essa coisa da Odete representar a mulher de 60 anos hoje, né? Odete, de 88, era uma loba. Ela pegava lá os mexês dela, mas antes eu acho que era uma coisa mais implícita. Hoje, a gente vê os boys, né? Até no figurino também, ela é super sensual, você tá ali de camisola. Você concorda comigo se eu disser que a Odete é uma grande gostosa? Eu vou ficar muito lisonjeada. Mas é, mas é, né? E Nós estamos trabalhando para isso. estamos, né? Tem uma consciência Ah, disso, mas é né? porque é legal, né, a gente ter, depois de tanto tempo, que só a juventude é gostosa, né? A gente ter, eu queria, uma coisa que eu conversei com a Marie. Vamos fazer uma mulher de 60 desejável. Por que não? Né? Até porque isso é uma outra coisa que a Marilis Pereira fala na matéria dela, que eu achei muito interessante, que não é só sobre corpo, é sobre repertório, né? Você pode ser desejável sem ser só por causa do seu corpo, mas por causa do seu humor, da sua inteligência, do seu carisma, né? Às vezes é tão mais gostoso você estar com uma pessoa que tem humor e que é inteligente, que é um bom papo, do que exatamente com uma pessoa linda e gostosa. Queremos ser gostosas também, mas será que é isso? Queremos e podemos. E podemos. Mas não Mas vai muito será que é além, né? isso que conquista mais? Não sei. Então, eu acho que a representação dessa mulher é uma coisa importante que a gente queria também, né, trazer. Na outra versão você não via, ficava subentendido, né, que ela tinha os casos e tal. Mas ainda que a Odete ainda paga, né? Tem isso, a Odete paga. É uma relação de troca, assim, Bem bem estabelecida, bem clara, estabelecida, bem né? clara, de É, dinheiro, de é. poder, de status social e tal. Mas falando da mudança dessa representação, você é um exemplo real de uma mulher de 61 anos, né? Vai fazer 62, gata, vigorosa, isso, inteligente, com um repertório, né? De aplaudir. O que que mantém você com tesão na vida, Débora? Eu acho que tudo isso que a gente falou, eu acho que o que me mantém são os projetos, né? É você ter desejos, é você ter projetos, é você ter sonhos, né? É você ter curiosidade, né? Pelo novo também, pelos outros, né? Você tá na vida também, porque também quando você vai ficando muito ensimesmado, né? Muito fechado, encastelado, como eu mesmo já disse, você vai perdendo o contato com o mundo, né? Eu acho, você vê não sei, os grandes artistas assim que eu admiro,
eles estão em contato com o mundo e com o novo e com a vida, né? E você é rueira, né? Eu já te encontro nos melhores rolés, Samba do Trabalhador, Viaduto de Madureira. É. Você é desse lugar da rua, Eu né? gosto, é. Como é que você fica sabendo das novidades? Como é que você se mantém atual nesse... Filhos, né? Filho é uma coisa que te mantém muito atual, que te traz o novo. Amigos, né? Eu tenho... A minha profissão tem isso que é uma beleza, né? Além de você poder pegar vários boys, né? Como atriz. Olha que profissão maravilhosa, gente. Quando isso? E você tá arrasando Até dessa parece vez, que na hein? vida ia ser assim, né? Mas olha que beleza. Cada semana é um. Ó, que coisa boa. Maravilhosos. Agora, Curadoria tá excelente, tá, aliás. curadoria muito boa. E além disso, você trabalha com pessoas de muitos lugares diferentes. Isso é uma maravilha, né? É uma profissão que você está sempre conhecendo gente nova, pessoas, não exatamente que elas são novas, mas você está sempre conhecendo gente, trocando. E também um elenco de novela, por exemplo, é muito diverso, né? São pessoas que vêm de muitos lugares, de muitos estados diferentes, e com formações diferentes, com repertórios diferentes. E aí, pessoas da sua idade, da sua geração, ou mais novas, que também te trazem um repertório novo. Então, é uma profissão que te traz Viva, isso, né? viva, que é Você muito falou legal. isso, né, da diferença das gerações, assim. Você é uma atriz de um calibre enorme, né, dona de uma trajetória profissional de respeito, cria do teatro, veio lá do teatro coletivo Manhas e Manias, depois foi pra TV, fez tanta coisa legal, né, Ana Machadão em Cambalacho, Adelaide Catarina em TV Pirata, super disciplinada, como a gente já falou aqui, vem de uma outra escola de televisão. Como é que você vê você vê uma diferença no processo assim, de estudo e trabalho das novas gerações, ainda mais assim, em tempos de rede social, né? É engraçado. Eu vejo uma diferença. Você vê, a minha geração, a gente. Isso não é uma regra, né? Você tem atrizes que são formadas no audiovisual, né? Ou na TV, ou no cinema também. Mas um outro tipo de formação, né? Eu sou uma geração que a gente queria estar no teatro, né? Antes de tudo. O teatro não era um trampolim para você estar na TV. Os nossos ídolos estavam no teatro. Era o Asdrubal trouxe o trombone, era Nanine, Ney, Marília, Fernanda Montenegro. Esses eram os nossos ídolos, né? Então, a nossa ambição era estar no teatro e, claro, na TV, porque a TV era o grande mercado. Ainda é o grande mercado de trabalho e né, onde você ganha uma autonomia financeira e tudo mais, mas a gente tinha uma vocação mesmo para o teatro. E o teatro, ele te forma num outro lugar, né? Você aprender a tirar um texto do papel, né? Sem medo do texto, né? É uma coisa que o teatro vai ali te forjando, sabe? Eu acho que isso faz uma diferença. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas quer dizer que é uma diferença. Sim. Né? Mas eu E, digo... sobretudo, o teatro o seu corpo todo é instrumento, né? Então, são linguagens muito diferentes. Então, eu vejo uma diferença, sim. Mas eu digo assim, tipo, sei lá, tá estudando o texto, você tá lá focada estudando o texto, e aí, de repente, as pessoas estão muito preocupadas com conteúdo de rede social hoje em dia, né? Sim. E estão ali, talvez, nos bastidores, fazendo algum vídeo em vez de estar... Não tô recriminando, mas isso, né? É uma coisa dessa nova geração. Eu não cresci, né? Não cresci e depois não fui formada nas redes sociais. Estou tentando me adaptar a elas. Tenho dificuldade, uma precariedade, no caso minha, mas é uma coisa, acho que, geracional, né? São dois trabalhos diferentes, eu acho, né? Que estão um pouco confundidos, estão sendo confundidos, né? Uma coisa é o seu trabalho como atriz, que não tem nada a ver com o trabalho na rede social, que é um trabalho,
né? Você ficar produzindo conteúdo, gerando conteúdo, mas não tem nada a ver com você pegar um texto e ter que dar conta daquilo, né? Eu agradeço eu ter tido uma formação no teatro para poder estar fazendo Odete hoje. Eu acho que tudo é uma construção. Eu hoje estou podendo fazer a Odete do jeito que eu estou fazendo porque a maturidade é uma bênção, né? E a experiência é uma bênção também. E a experiência no teatro é uma bênção. Então, você os textos da Odete são textos longos, são textos grandes, são textos elaborados que você. Outro dia eu gravei uma cena que tinham 7 páginas que eu praticamente falava sozinha. E não dá para ser tudo no mesmo tom, Sim. porque senão quem está assistindo dorme, né? São 7 páginas na TV. Então, o teatro te ensina você tirar um texto do papel e colocar ele em cena, transformar aquilo em carne e osso. Sim. É a sensação que eu tenho é que às vezes as pessoas focam mais, dão mais o sangue pelas redes sociais, pelos conteúdos, do que pelo estudo em si. Mas é porque são 2 mercados diferentes, justamente, que estão confundidos. Parece que hoje você, para ser ator, você precisa. Quer dizer, é um pouco. Por quê? Porque o mercado publicitário migrou para as redes sociais. E você não joga esse jogo, né? Mas eu estou tentando me adaptar. Mas você se comunica, mas as suas redes sociais são de trabalho. Você não joga o jogo da exposição. Não, porque eu não gosto. Porque não é da minha natureza. Eu não consigo, eu não gosto. Enfim, eu não consigo fazer. Mas tem gente que faz isso super bem. Mas são 2 coisas diferentes. Uma coisa é você ficar ali gerando conteúdo e uma coisa é você estar se preparando para um trabalho de atriz. E quando eu era garota, eu fazia publicidade porque eu fazia o meu trabalho de atriz. E isso me levou para a publicidade, mas eu apenas fazia o meu trabalho e aquela projeção com o meu trabalho me levou para a publicidade. Alô, alô, graças a Deus, porque eu comprei meu apartamento assim. Mas, hoje em dia, isso virou uma mistura. Mas não tem nada a ver com o trabalho artístico, aquele trabalho para a rede social. Aquilo é uma outra coisa, que as pessoas estão confundindo. A pessoa às vezes começa ali na rede, aí tem um monte de seguidor e aí é chamada para um trabalho na televisão. Inverteu, né, um pouco ali. Mas quem chamou, eu acho que quem chama uma pessoa por causa do número de seguidores, ela não está chamando a pessoa para um trabalho artístico, ela está chamando a pessoa para um trabalho de números. Ela está buscando números e não um trabalho artístico. São 2 coisas diferentes. Ela está buscando, não sei, Audiência, talvez. Audiência também você precisa de um trabalho artístico, eu acho. Ô, Débora, como é que se lida com hate? Porque, assim, por mais que você não esteja ali fazendo o jogo da exposição, isso é uma coisa que te colocam no meio, né? Então, ali, você, Bela Campos, foram criticadas em Vale Tudo antes da novela estrear. É uma coisa louca. Como é que se lida com isso? Você se afeta? Não. Vai ler um livro, vai ver um filme? Primeiro, eu não fico muito na rede social. Eu não fico lendo muito o que estão falando. Eu acho um pouco tóxico ficar nas redes sociais. Eu não tenho X, essas coisas, não tenho. Tenho ali... Tenho a minha rede social e tal, porque eu acho que faz parte do mundo moderno. Alguém te ajuda a fazer? Alguém me ajuda, porque o Instagram. Não dá tempo, Mas eu não fico muito acompanhando. E eu acho que a rede social fica todo mundo querendo surfar, né, no sucesso, ou no assunto que vai lacrar, né? Tem essa onda. Então, surgiu um assunto, aí então vamos falar, e aí aquele negócio vira uma coisa muito maior do que uma coisa imensa. E é cheio de especialistas, né? Especialistas, como diz Odete, sem preparo nenhum. Né? Quando a
a Raquel vai elogiar Quadro. o quadro, a exposição da Heleninha. A Raquel fala, gostei muito dos quadros. E a Odete fala, você é crítica de arte? Ela fala, não, eu sou cozinheira, porque eu não posso ter opinião? Ela fala, não, meu bem, todo mundo pode ter opinião sobre tudo, mesmo sem ter o menor preparo para isso. E o que acontece, eu acho, nas redes sociais é que todo mundo tem opinião sobre tudo e virou crítico de tudo sem ter nenhum preparo para isso, como se tivesse, assim, dizendo uma grande verdade, né? Mas sem ter lido um livro, né? Então, eu acho que tá uma coisa meio louca. Eu prefiro ouvir as pessoas que eu sei que têm algum preparo para dizerem alguma coisa. Eu acho que a crítica faz parte do nosso trabalho. Não quer dizer que as pessoas têm que só te elogiar. Mas também, se você começar a ouvir... Porque todo mundo agora é especialista de tudo, tem uma opinião. Não, gente. Primeiro vamos se preparar, vamos se informar. E a última novela que eu fiz, por exemplo, o Rancho Fundo, saiu uma foto, que era uma foto, que era um teste de palheta ainda que estava se fazendo, da família da Zefa Leonel, tal, daquele núcleo dos personagens, e começou uma onda, que a novela não tinha nem estreado ainda. Nem começado a gravar. Uma onda que os nordestinos só eram representados como pobres e sujos e não sei o quê. E aquilo virou. E todo mundo já estava lacrando, dando opinião, que essa novela é isso. Eu falei, gente, mas a novela nem estreou. E as pessoas já estão fazendo uma crítica da novela, da representação do nordestino, por causa de uma foto que saiu e que não representa absolutamente nada do que a novela vai ser. Então, a rede social virou isso, né? A pessoa nem sabe sobre o que é a novela, ela já está dando um palpite. Mas tudo bem, é sinal dos nossos tempos. A gente que lute. A gente tratar que lute. Isso, cuidar da saúde mental também, talvez esteja ficando Mas longe eu um comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, você vai aprendendo a se blindar um a pouco. se proteger um pouco de quem você vai ouvir, né? Eu gosto de ouvir críticas, pergunto para os meus amigos, mas para aquelas pessoas que eu acho que vão Podem acrescentar, entendeu? Contribuir de alguma maneira, né? Porque senão você fica louca também, né? Ô, Débora, além de a mais gata das gatas, como disse meu pai, eu falei, pai, o que eu pergunto muito pra obrigada. Débora? Mãe, eu pergunto Eu amo a mais seu gata pai. das gatas. Aí você sempre foi um ícone de estilo. E aí, eu já vi você dizer que seus ícones de estilo na adolescência eram Gal, Gil, Bethânia, né? Até porque, né, eu me lembro que eu comecei, quando eu estreiei em novela, as matérias, as entrevistas que faziam comigo me falavam muito assim, não, porque você tem uma beleza fora do padrão. Aí eu, tá, entendi, você não me acha bonita. Então era um jeito educado de dizer que eu não era exatamente a beleza que se esperava para uma heroína de novela. E a beleza era loura, de olho azul, cabelo liso. Você era... E narizinho arrebitado. Porém, eu achava legal ser fora do padrão. Você era uma ruiva de cabelo crespo, nariz grande. Sardenta, nariz grande e boca grande, né? E não era o padrão na época mesmo de beleza. Eles te ajudaram a te aceitar, assim? E aí, eu achava legal ser fora do padrão porque os meus ídolos eram fora do padrão. Era Gal, era Bethânia, era Caetano, era Gil, era Rita Lee. Eram pessoas transgressoras dos padrões da época, que se vestiam de outro jeito, que não seguiam as regras pré-estabelecidas. Eu tinha eles como ídolo. Então, olha como a representação é importante, né? E então eu também não ficava tão afetada, mas eu entendia o recado, né? E eu acho interessante isso, você trazer novos padrões, né? Hoje em dia eu acho que isso está mais livre, né? As pessoas acima do peso, elas estão nas capas de revista, né? As pessoas negras estão nas capas de revista. E isso vai mexendo com os padrões na sociedade. Isso é muito importante. Por mais que queiram segurar as rédeas do mundo, ninguém consegue, graças.
Graças. Você é de uma geração que exerceu a liberdade sexual, depois foi assombrada ali pelo HIV, né? Mas, enfim, era jovem ali nos anos 80, filha de ator, Jonas Bloch, maravilhoso. Foi forjada por gente de cabeça aberta. Como é que era a sua relação com sexo e drogas? Livre. Sempre foi livre. Mas eu comecei a trabalhar muito jovem, né? E eu sempre fui muito responsável e muito pé no chão. E sempre trabalhei muito. Então, isso te dá Um um norte. foco, né? Mas sempre eu tive eu tive muita liberdade na minha casa. Assim, e eu acho que por isso eu virei uma pessoa tão responsável também, porque eu era responsável pelas coisas que eu fazia, né? Não tinha alguém dizendo como eu tinha que fazer. Então, eu acho que isso me forjou também. Mas a gente sabe que, de maneira geral, hoje menos, mas sempre foi assim, as mulheres são criadas para dar prazer, né? Para servir ao prazer masculino. É uma busca feminina se libertar, ser livre sexualmente. Nosso direito de poder exercer a nossa sexualidade ainda é uma batalha. Você se considera livre sexualmente? Você conseguiu exercer a sua liberdade sexual plenamente? Conseguiu? Não sei te responder isso, Maria, sinceramente, se eu conseguir, mas eu acho que eu sempre fiz o que eu tive vontade de fazer. Assim, mas não sei te Se responder. sentia bloqueada por certos padrões, sempre se conseguiu dizer o que você queria, achar o seu prazer, Não, conhecer o seu corpo. acho que isso nunca foi uma questão assim para mim. Não pensei nada sobre esse assunto, mas acho que não. Acho que não foi uma questão. Que bom. Você teve 2 casamentos, emendou ali 2 décadas, né, de relações, e aí passou um tempo solteira, aproveitou, pegou gente, se divertiu. Teve ali um momento entre os 40 e tantos e 50, de busca por liberdade, por aprender a ficar sozinha, a gostar de você mesmo sozinha, a se bastar. Foi um momento importante? Muito importante. Eu me lembro que logo que eu me separei, tinha uma coisa, né, de você chegar sozinha nos lugares, não sei o quê. Cara, quando eu comecei a gostar de estar sozinha, foi um deleite, sabe? Assim, quando você eh, começa a gostar de estar na sua casa sozinha, de bater a porta, fazer o que você quer e ir para os lugares sozinha, não ser um problema. E claro que você constrói, né, uma rede de amigos, uma rede de afetos, né? Não é que você é solitária, né? Mas é você não precisar exatamente de estar numa relação para estar bem, né? E foi justamente aí que eu me apaixonei. Nesse momento em que eu estava achando maravilhoso estar solteira, Veio o João Nuno, veio o João. o Portuga, Foi. maravilhoso. Eu acho que a gente fica, é uma coisa. Mas não é fácil, eu acho, você se libertar disso, sabe? Você se libertar de que você não precisa necessariamente. É uma coisa social mesmo, né? Que é cobrado. Todo mundo acha super ok um homem num bar bebendo uma coisa sozinha, ou, enfim, ou chegando nos lugares sozinhos. E uma mulher chegando sozinha também é ótimo. O amor próprio é o mais importante do mundo? Ah, é o mais importante. Não sei se é o amor próprio é o mais importante, mas é você estar bem com você. Porque eu acho até para você estar bem com alguém, primeiro você tem que estar bem com você, né? E o casamento na maturidade deve ser bem interessante, né? Assim, muda, o sexo muda, é diferente, ele é fundamental.
casamento na maturidade, eu brinco muito com o João, que a gente fica rindo muito às vezes, falando merda, enfim. E a gente fica assim, olha como é bom o casamento na maturidade. Porque Já é me só, vou, dane-se. é só imaturidade. Muito bom. Mas o humor é muito importante, né? Eu acho. Você se divertir com a pessoa. E você ter troca, né? Ter troca no humor, ter troca intelectual, ter. Eu acho que a troca é o mais importante que tudo. E eu acho que você está menos, né? Eu acho que a maturidade é uma benção, em todos os níveis, não é só o casamento. Você Assim, relativiza mais as coisas. você não não tá liga mais pras tão besteiras. ansioso em provar que você é nada, em conquistar, enfim, você tá mais calmo, muito menos ansioso. Você já sabe o que você é no mundo, você já sabe o que você não é, né? O que você não conseguiu, o que você conquistou, o que não conquistou. A Então, expectativa é bem menor em é, relação ao outro. exato. Você bota menos expectativa. Então, eu acho a maturidade uma bênção, sem dúvida Mas nenhuma. você ainda acredita esse modelo de casamento ainda funciona para você? Que modelo? Boa pergunta. Seu casamento é monogâmico? É, é monogâmico. E o sexo é fundamental? O sexo é bom, né? Sempre. É diferente. Eu não falo sobre a minha vida sexual, Maria. Sabe por quê? Eu acho, eu acho que é do âmbito da minha intimidade, sabe? E toda vez que eu vou dar uma entrevista, as pessoas querem saber da vida sexual das atrizes. Por quê? Né? É a minha vida, é a minha intimidade, sabe? Eu tô feliz. Agora, como não é do âmbito pessoal, íntimo, não é do âmbito público, sabe? E foi eu assim acho que que isso você não tem nada. construiu a sua vida, né? Eu acho que isso não tem nada a ver com ser livre, com liberdade, com. Não, eu acho que eu sou uma pessoa livre, mas eu gosto de preservar a parte da minha vida que é pouca, que não é pública, entendeu? E eu acho que isso aí é uma parte minha que é uma parte da minha vida que não diz respeito a ninguém, assim. Eu entendo que as pessoas são curiosas, mas eu acho que eu posso falar das coisas que importam através do trabalho, não precisa ser através expondo a minha vida, Total. entendeu? Mas é que desde que o mundo é mundo, a fofoca tá aí, né? As árvores, elas conversam entre si, principalmente. As árvores sermos nós. Mas isso é muito maravilhoso, porque você diz isso dessa preservação da sua liberdade, o que você fez sempre também com seus filhos. Eu acho isso muito legal, porque você é uma pessoa pública, você mal ou bem obriga, né, aquelas duas pessoas que você botou no mundo a terem ali uma certa exposição, mas eu acho que você administrou isso muito bem. E eu acho que seus filhos hoje em dia são pessoas muito livres, assim, né? O Hugo estuda design de... O Hugo estuda não, já se formou. Já se formou em já trabalha design de games, em Berlim. Numa Júlia mora em empresa São de Paulo. games. Como é que é muito difícil, né? Uma coisa mais difícil da maturidade, na minha opinião, é você deixar existir, né? Em vez de ficar apontando o tempo inteiro caminhos. O meu pai falava uma coisa que eu acho que ele tem toda a razão, que eu acho que funcionou comigo, com a minha irmã, e que eu acho que eu acho que é o que realmente funciona numa educação assim dos filhos, que é o exemplo. Eu acho que o exemplo diz mais do que tudo. Então, os meus filhos sempre me viram trabalhando, sempre muito, né? Sempre me viram, enfim. E eu acho que isso teve um efeito neles, né? Sempre me viram no teatro, sempre me viram. E assim, eu acho que você cria os filhos para eles aprenderem a viver sem você, né? Eu acho que esse é o grande lance, né?
Você dá os recursos para eles conseguirem viver sem você, senão. Sim, mas os seus filhos, você falou, né? Filho rejuvenesce a gente. E eles te desafiaram em algum lugar, assim, de quebrar preconceitos seus ou alguma coisa cristalizada que você tinha? Você teve que se reeducar e se mexer muito a partir da existência deles já adultos, assim? Ah, sim, eu acho que tem todo um letramento, né, que eu acho que essa geração tem, né, com relação a vários assuntos, a como se referir, né, a várias, enfim, a várias questões identitárias e tudo que eu acho que os meus filhos me trouxeram. Me questionaram e me trouxeram e me deram uma outra visão, sabe, que eu talvez não tivesse tão clara. A gente se reeduca mesmo, é É, uma reeducação, né? sim. Você falou da maturidade ser uma bênção. E aí eu li uma entrevista sua que você dizia que na maturidade que você tinha encontrado quem você era e quem você não era. Sim. O que você encontrou de quem você não era e quem você é? Não, é porque, olha, o Arthur Miller é que tem uma frase que é quando um jovem escritor pergunta para ele sobre o que escrever, o que que era dramaturgia. E ele diz: você olha uma pessoa, o que ela sonhou, e depois você olha o que que a vida se tornou. E você escreve sobre a diferença. Então, isso é dramaturgia. E eu acho que eu estava falando disso, né? Você sonha com muitas coisas, né? Você idealiza muitas coisas, você conquista algumas, né? E a vida vai te dizendo, não, isso não vai dar, isso dá, isso não vai dar, isso não deu para você, isso deu, e aí você chega uma hora você fala, bom, tá bom, isso aqui deu, isso aqui não deu, e a vida é isso. E você tá de boa com essa balança? Eu tô de boa, porque eu acho que é, esse é o grande lance. É você entender ali o seu lugar, entendeu? Você é parte de uma coisa. é, a gente não é o centro do mundo, a gente não é a coisa mais importante. A gente é só uma partezinha da engrenagem. Você enalteceu tanto a maturidade, mas eu vi uma frase da Sharon Stone maravilhosa aqui, porque também não é fácil, né, a gente envelhecer. E ela diz: eu não quero ser uma beleza sem idade, né? Eu quero ser o melhor que eu posso nessa idade. É por aí? Como é que é vaidade, ruga, procedimento? Como é que você lida com esse combo, assim? Não, eu acho uma bênção todos os procedimentos que existem para a gente ficar bem e tal. Mas eu acho, mas eu sou atriz, né? E as pessoas mais velhas, elas precisam ser representadas também, né? E você tem que ter idade para representar as personagens mais velhas. Eu não poderia fazer essa personagem que é maravilhosa, Odette Reutemann, com 30, 40 anos, né? Então, olha que bênção eu ter, nesse momento, 61, com a minha cara, e poder fazer essa personagem. E isso é uma bênção para uma atriz, né? É importante você ter a sua cara, você ter a sua expressão. Eu achei tão lindo ver a Sônia Braga fazendo Aquários, sabe? Linda, com aquele cabelão e com todas as rugas dela e podendo representar aquela mulher na idade dela e com uma vida é, interessante, né? E eu acho que nós atores,
nós artistas temos essa função, né? E a entrada das mulheres mais forte, assim, na criação de narrativas, mulheres autoras, tem trazido personagens mais interessantes, mulheres mais maduras, não é? Sim, É um sim. reflexo na hora. Eu a acho gente vê. que a gente tem. Agora, curiosamente, né, o Gilberto, hoje eu vejo como o Gilberto estava à frente do seu tempo. Porque a Manuela está trazendo, né, ser uma mulher escrevendo hoje em dia faz toda a diferença, e, no entanto, o Gilberto já trazia uma visão muito moderna para as mulheres, inclusive. Agora, eu acho os procedimentos maravilhosos, assim, porque a gente, né, pode hoje também envelhecer de um jeito mais legal, mas também a gente tem que tomar muito cuidado, porque também tá todo mundo ficando com a mesma cara, né? Tudo bem, tem gente que gosta e tá tudo certo. Cada um faz o que quer e cada um é livre e deve ser livre para fazer o que quer. Mas nós que temos esse lugar do simbólico, da representação, eu acho que a gente tem também essa responsabilidade, assim, né? Você vê a Nanda, tá linda, maravilhosa, Fernanda Torres. a Fernanda Torres, e ela foi para Hollywood e conquistou todo mundo com a inteligência, o humor, o carisma dela, a cruzada de perna, Beleza sexy, também. beleza, entendeu? Sem estar lá toda deformada com procedimentos. Enfim, Você, naquela última conversa que a gente teve também, você me disse: a juventude é linda, a câmera ama, mas a gente tem que sair só da estética. As minhas amigas na Europa não estão enlouquecidas fazendo botox. Eu acho que tem uma coisa da sociedade machista e algo mais cruel no Brasil com as mulheres. E as mulheres é que tem que sair dessa, a gente tem que se libertar e libertar umas das outras. as mulheres é que tem que sair dessa, né? É difícil, né? Porque tem um machismo, assim, colocando sempre a juventude como a coisa mais desejável. Mas também a gente tem que escolher melhor os nossos parceiros, né? Eu acho que é meio por aí. Não só os parceiros, os amigos, com quem a gente vai gastar a vida e quem a gente vai ouvir, né? Porque senão você está sempre servindo a uma ideia que te escraviza, né? Como mulher, assim. E nunca tá bom, né? Nunca vai estar bom. Nunca tá bom. Não, a gente é assim com a gente mesmo, né? Porque começa a gente aceitando, que não é fácil, porque não é que eu estou aqui dizendo, ai, é tudo uma maravilha, é tudo fácil. Não. O seu corpo muda, a sua pele muda, o seu cabelo muda, tudo muda. Mas, gente, não é só. é, a, a- não são só. A gente não tem que olhar só para o que é ruim, a gente tem que olhar o que a gente ganha e não só o que a gente perde, né? A gente não tem que olhar só para as perdas. Porque se a gente ficar só nas perdas, aí você se mata. Sim. E a gente está caminhando, todo mundo está caminhando para a morte. Né? Mas antes disso tem a menopausa, né, meu amor? Como é que foi duro? É duro enfrentar a menopausa? Cara, a menopausa é superestimada, eu acho. A menopausa é uma realidade, assim como a puberdade. A puberdade muda tudo no seu corpo. Quando você menstrua, quando o seu peito começa a nascer, e as cólicas, e vem a TPM. É o ciclo da vida. A gente está muito distante do que a gente é na natureza, da natureza que há em nós, entendeu? Nós somos seres que passam por fases. Os homens têm a andropausa. Ninguém está falando disso? Não. Os homens, parece que, ai, as mulheres, coitadas. Não, os seres humanos são assim, a gente nasce, se transforma e todo mundo vai morrer. E a vida é essa transformação. Cada fase da sua vida, ela traz ganhos e traz perdas. Então, quando você... A puberdade é uma das fases da vida da mulher e depois a gente passa pela menopausa, que é igual. Só que
com transformações e você vai aprender, tem que aprender a lidar com elas. Agora, hoje em dia, tem a maravilhosa medicina, a maravilhosa ciência, tão negada, né? Aí por alguns, por uns e outros, e que a gente faz a reposição, que a gente tem acesso à medicina, aos médicos, aos remédios, às coisas que nos ajudam a passar por ela. Antigamente você arrancava um dente sem anestesia. Hoje em dia você pode não sentir dor quando tem que arrancar um dente. Então, hoje em dia a gente tem muito recurso para lidar com a menopausa. É uma fase difícil? É, porque é uma novidade. Mas passa, entendeu? Passa e a gente tem recursos para isso. E não é o decreto da morte. Nem entendeu? do fim da libido, né? E nem do fim da libido e nem do fim da vida. Tudo bem, muda, né? Muda, você tem que lidar com a dor no joelho. Não por causa da menopausa, mas eu digo... porque também fica parecendo, que é tudo uhul, você também envelhecer. Não. Tem as dificuldades, tem que botar óculos para ler, que é um saco. Você tem a dor no joelho, a dor no ombro, a dor no quadril, nananã. Eu antes fazia uma aula de yoga, eu fazia todos. Hoje tem que tomar cuidado com o joelho. Tudo bem, vou tomar cuidado. É assim. A alternativa é morrer, né? A alternativa é morrer. Queremos isso? Não, o lance é estar com saúde. Se tiver com saúde, tá tudo certo. Agora as pessoas ficam querendo a eterna juventude, não vai dar, só morrendo cedo. Queria terminar ouvindo você, que é uma mulher, essa mulher aqui que a gente viu, né, gente, que pensa o Brasil, que pensa tudo, essa inteligência, uma reflexão, assim, qual que é o Brasil do futuro, se a gente quiser pensar um país onde a mulher possa viver melhor? Primeiro é floresta, é preservar a Amazônia, preservar a floresta. Eu acho que não tem futuro sem planeta, né? Sem floresta, sem água limpa, sem... acho que o ser humano está no seu, né? Foi a níveis de loucura pelo dinheiro, pelo lucro, tudo é mais importante, o dinheiro é mais importante, o lucro é mais importante, as empresas são mais importantes e tudo é mais importante do que o ser humano, né? Do que o planeta, oxigênio. do que o oxigênio, do que a água limpa, do que... Então, eu acho que só tem futuro com a Amazônia preservada, com os rios preservados, com a terra preservada, a água limpa. Fora isso, acho que não tem futuro nem para homem, nem para mulher, nem para ninguém. Diva consciente. Agora, eu quero a resposta da Odete Reutemann. Como é que a Odete responderia essa pergunta? Como é Qual que é é? o Brasil do futuro para dona O Odete Brasil não tem futuro. Para Odete Reutemann. Odete Reutemann? Que Brasil? Brasil? Onde fica o Brasil? Obrigada, meu povo. Obrigada, eu falei muito, né? Muito bem. Eu sou falastrona. Arrasou demais. Obrigada a você. Você falastrona, não, você pensa e você elabora enquanto você está falando. Você está pensando enquanto você está falando. Você não responde qualquer coisa. Não vem pronta, né? É isso. Obrigada, gente. Obrigada.